Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar, como você viu aí o tema do texto, né? É a verdade segundo Deus. E nós vamos abordar a partir do texto de João, né? O quarto evangelho, não sinótipo, porque no caso os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos pegar essa parte do texto, né, que são esses 3 versículos, versículo 30, 31 e 32, e vamos fazer uma abordagem sobre eles, vamos explorá-los, né, a partir da teologia, mas também fazendo uma combinação com a ciência da religião. Então vou ler aqui os versículos, né? O versículo 30 diz que quando Jesus disse isso, você vai ver que Jesus pronunciou um discurso, começando a partir do versículo 12, após o texto da mulher apanhada em adultério, né? O versículo 12 vai dizer que Jesus voltou a falar e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós vamos ter todo esse discurso até nós chegarmos ao versículo, a partir do versículo 30, né? Que depois, o texto vai dizer, depois que Jesus tem esse discurso ali, né? Entre eles, o texto diz que muitos creram em Jesus, acreditaram, né? No que Jesus estava anunciando ali, no que Jesus estava pronunciando, e creram nele, acreditaram que aquilo ali coincidia com a sua compreensão de fé, né? E aí, o versículo 31, quando o texto narra, o versículo 30, que muitos haviam crido nele, o versículo 31 diz assim, né? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então o texto já descreve quem foi que creu nele, né? Quem creu nele foi os judeus. E aí Jesus traz as condições, né? Para esses judeus que haviam crido nele, para que tenham uma comunhão com aquilo que ele ou que manifeste a sua fé a partir daquilo que eles creram, né? E aí Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra, né? No que Jesus vinha anunciando, no que Jesus vinha afirmando, né? E aí Jesus traz as condições. Primeiro, para que eles se tornassem seguidores e discípulos, precisavam crer na palavra que ele estava dizendo, e aí isso os condicionaria, isso levaria eles a serem verdadeiramente os seus discípulos. Ainda no versículo 31, são verdadeiramente meus discípulos. E aí Jesus traz a afirmação, né? E você, a partir disso, dessa atitude de vocês, né? De permanecer na palavra que ele havia anunciado, né? Se permanecer na minha palavra, acreditando, crendo, recebido a palavra, seriam seus discípulos, e aí conheceriam a verdade, e essa verdade que eles conheciam os libertaria, né? Conduziria eles à liberdade, né? E aí é onde a gente vai explorar um pouquinho a questão da verdade, não segundo a compreensão humana, mas teologicamente a verdade segundo Deus. Então, esse versículo é uma poderosa afirmação, né? Sobre o poder transformador, né? Da verdade, né? Essa verdade em Cristo, né? E ele vai reiterar isso mais à frente. A gente vai ver que ele vai nós vamos abordar essa questão da verdade e o que ele está falando com relação a essa verdade. Mas antes, o ideal é que nós demos uma pausa e vamos a essa ideia da ideia de verdade que é propagada de forma global, né? Que é a partir do que se desenvolveu cientificamente, historicamente, né? E o que nós vemos hoje dentro das sociedades ocidental, principalmente, é a questão do relativismo, né? Esse relativismo fazendo uma conexão com o relativismo e a verdade. Então,
para o relativismo não existe verdade, existe verdades no plural, né? Inclusive, a ideia é, trazendo para o campo da ciência da religião, toda religião é verdadeira para aquele que o professa, né? Logo, cada pessoa, através da sua religião, tem a sua própria verdade, a sua própria compreensão de mundo, a sua vivência, e aquilo para ela se torna a verdade, né? E até mesmo os judeus também tinham as suas verdades, a partir da ideia do próprio judaísmo, da própria crença judaica. Os judeus também tinham essa compreensão de verdade. No entanto, Jesus se coloca ali, traz uma verdade, e essa verdade era o que ele estava dizendo, né? Como ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, né? No que ele estava dizendo, vocês serão verdadeiros meus discípulos e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, ele traz uma ideia de verdade, que nós vamos ver mais um pouquinho à frente, e nós vamos ver o que ele está falando também com relação a quem é essa verdade. Então, dentro dessa ideia de relativismo, onde cada um tem a sua verdade, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, né? Nós caímos num ponto que é dito que todos, né? Sem exceção, todos os caminhos, né, levam a Deus. Quando traz essa ideia, traz a ideia de que toda religião, toda forma de fé, toda forma de crença leva a Deus, a partir do que eu falei, do relativismo e do pluralismo religioso, né? Mas o que nós estamos abordando é a partir desse texto de João, né? Então, a partir desse texto de João, nós vamos ampliar um pouquinho essa ideia de verdade e o que seria, né, essa verdade que liberta, porque Jesus disse, Jesus disse que e conhecereis a verdade, versículo 32, e a verdade vos libertará. Então, o contexto do versículo, Jesus está falando ali aos judeus, né? Como eu falei, os judeus que acreditaram nele, que creram nele, né? E aí Jesus ele vai fazer esse destaque da importância de que eles permanecessem em sua palavra, né? Que é a verdade. A palavra que ele estava anunciando era a verdade. E aí a questão é, a pergunta que se deve fazer. Então, como nós poderíamos definir a verdade, né? Então, a verdade, a primeira coisa que nós devemos entender é que a verdade, ela não é um conceito dentro dessa ideia, desse texto aqui, né? Teologicamente falando, não é apenas um conceito abstrato. Então, o que é a verdade? A verdade é uma pessoa, de acordo com o cristianismo, né? Com a compreensão teológica da Bíblia cristã, né? A verdade é uma pessoa e essa verdade é o próprio Jesus. Que interessante. Ele próprio é a verdade. O que ele estava dizendo era a verdade. A verdade estava se cumprindo através da vida dele. As profecias se cumpriam. Todo o Antigo Testamento apontava para a chegada de Jesus, que é a verdade. É ele. Então, logo o que ele diz é a verdade. Tudo que estava escrito sobre ele é a verdade, né? E ele acaba sendo, ele vai dizer mais à frente, mais precisamente no capítulo 14, que ele diz assim, quando ele diz que ele próprio é a verdade, Jesus respondeu: eu sou o caminho. O caminho o quê? O caminho que conduz o homem de volta a Deus, que leva o homem a uma comunhão com Deus. E a verdade, então a verdade é ele é a própria verdade. E a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então ele é um caminho que leva o homem a esse encontro com Deus. E qual é então, né, logo, qual é a consequência dessa verdade, de Jesus ser essa verdade, de devermos permanecer nessa verdade, né? É a primeira coisa, que a verdade, ela liberta o homem do pecado. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus, distantes de Deus a partir do seu representante federal, que foi o próprio Adão, que pecou em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. E Jesus, então Jesus ele nos liberta
do pecado, né, e da culpa. O apóstolo Paulo aos Romanos, e no capítulo 8, versículo 1 e 2, o versículo 1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação. Veja, o homem sai de um estado de condenação. Nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão na verdade, aqueles que estão, que permaneceram na palavra que Jesus anunciava, que ele próprio é a verdade. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida é em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Jesus livra o homem do pecado e da morte. E como é que o homem, então, né, ele é regenerado e ele recebe, então, ele alcança isso, através do arrependimento e o perdão. E aí ele recebe a purificação. Lá em 1 João, o autor em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos, né, se oralmente expressarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então veja, diante disso, o pecado, a verdade, ela liberta o homem do pecado, mas a verdade também liberta o homem da escravidão espiritual, né? Quando o homem está distante dessa verdade, está distante de Jesus, ele está morto espiritual, né? E ele está preso, está acorrentado, né? Está preso à sua ignorância existencial e a mentira. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios, outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 18, diz: eles estão com entendimento mergulhado nas trevas, né? Logo na escuridão, né? E com isso eles estão separados da vida de Deus, né? De uma vida de comunhão com Deus. E o motivo é por causa da ignorância em que vivem, né? Desconhecendo o Salvador, a verdade, né? Devido ao embrutecimento ou endurecimento do seu coração, né? Então, a verdade, né? Jesus, Deus, ele nos dá vida, né? Nos tira da morte espiritual. Ainda em Efésios, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, né? Que ele deu vida quando vocês estavam mortos. E mortos em quê? Mortos em suas transgressões, sua vida de rebelião contra Deus e os seus pecados, a sua vida contínua em errar o alvo que seria o centro da vontade de Deus. Uma coisa também que a verdade causa nas nossas vidas, que Jesus provoca em nossas vidas, é a ideia de que ele nos dá uma vida plena, né? Uma vida plena. E nós sabemos que para as pessoas em seu cotidiano, sempre falta alguma coisa. Até mesmo aqueles que têm uma vida abastada financeiramente, mesmo assim, ainda sentem dentro de si que está faltando alguma coisa, que necessitam de algo a mais do que eles têm. Então, as pessoas têm vazio, angústia, né? Solidão, né? Nunca estão felizes, sempre estão em busca da felicidade, nunca encontram essa felicidade, como também elas não conseguem preencher o vazio que existe nas suas almas através de nada que elas possam conquistar. O vazio volta quando ela conquista aquilo, né? Tem um sonho, conquista o sonho, o vazio volta, e assim sucessivamente, né? Então, Jesus, ele veio para que o homem ele tivesse uma vida plena nele, né? E isso não é ausência de dificuldades existenciais nem circunstanciais. É uma ideia de que, independente de qualquer situação, você consegue lidar com isso, porque você tem um referencial que é a verdade, e essa verdade habita em você através do Santo Espírito.
João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, né, para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Jesus disse isso. A verdade também de Cristo, ela nos dá paz, alegria e também um propósito para nossas vidas. Como eu falei, sempre está faltando alguma coisa, né? E o apóstolo Paulo, ele, aos Filipenses, agora outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4 e o versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, uma vida plena. Isso não é ausência de tempestades na sua vida, dificuldades, mas Jesus, ele traz uma paz, né? Uma paz que excede todo entendimento. Como a pessoa diz assim, como alguém que, vamos dizer assim, está num leito de morte e mesmo assim está em paz. Como entender isso? É porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E aí, nós chegamos estamos chegando ao final, mas aí cabe aqui algumas aplicações diante disso, né? Diante disso, a primeira aplicação é que nós devemos nos aprofundar na verdade. E a forma que nós podemos nos aprofundar da verdade é através da leitura das Escrituras, de uma vida de oração, de uma comunhão com os irmãos, né? Eclesiologicamente falando, dentro da igreja, como corpo de Cristo, né? Participando de uma vida prática, uma vida devocional diante de Deus, oração, jejum, né? E aí você vai ter cada vez mais uma profundidade lendo a Bíblia cotidianamente, porque você vai assimilando os textos e o Espírito Santo vai esclarecendo e aplicando a Cristo. Outro ponto é que também, depois que nós nos aprofundarmos na leitura, nós nos aprofundarmos nessa busca de entender melhor a verdade, nós devemos praticar essa verdade, né? E isso deve ser praticado em nosso cotidianamente, aplicando a verdade a nossas vidas e vivenciando essa verdade no nosso dia a dia. Logo, há uma necessidade que nós possamos testemunhar, né, nossa libertação diante de outras pessoas e dizer: olha, aconteceu isso, eu encontrei uma vida plena, uma felicidade plena. E essa felicidade plena não é tipificada por objetos, mas é em Cristo, que é a própria verdade, e nos conduz a um caminho que nos leva a Deus, né? E apresentar a outras pessoas a verdade que liberta. Da mesma forma que eu fui liberto, você tem você também tem a oportunidade de encontrar essa liberdade, uma liberdade que não tem relação com prisões físicas, mas prisões espirituais, como também opressões, né, existenciais. E aí você passa a ter uma mentalidade, você passa a ter uma concepção existencial plena, feliz, porque já não resta mais condenação sobre a sua vida. E aí nós concluímos dizendo o seguinte, né, que o resumo seria que Jesus nos liberta do pecado, né, da escravidão espiritual, e nos conduz a uma vida plena e abundante, independente de questões financeiras, né? Mas nós temos em Cristo uma vida plena e abundante. E Jesus, ele nos convida, né, a nos comprometer, né, com a verdade. O primeiro convite de Jesus é que nós nos comprometemos com a verdade e experimentar também a liberdade que ele oferece, uma liberdade que não leva à libertinagem, que isso fique bem claro, mas leva a uma vida de santidade, de santificação e uma vida de comunhão com ele, um aprofundamento. Nos aproximamos de Deus, o segredo é esse: quando o homem se aproxima de Deus, e aqui nós estamos falando de uma verdade teológica cristã, você vai entender melhor a verdade, você vai entender melhor você mesmo, você vai entender melhor o próximo, você vai ter uma comunhão maior com Deus, você vai ter uma intimidade, você vai ter esperança, né? Uma esperança que não está restrita somente ao existencialismo, mas à pós-vida. Você vai ter uma compreensão de que tudo não acaba com a sua morte, mas é o início, né? E que, independente de toda a situação, tudo
e estando debaixo do propósito de Deus, vai contribuir para o seu bem, para uma vida abundante nele, em Cristo, que é a própria verdade. Eu finalizo com esses dois textos, né? Primeiro, quando ele diz para os judeus que creram nele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus, o próprio Jesus. Conhecendo a ele, você encontra a razão para viver e a verdade, e a verdadeira e única, né? Isso teologicamente, eu estou falando, não a partir da ciência da religião, a única verdade que conduz o homem ao encontro com Deus. Que o bom Deus possa vos abençoar, e eu espero que esse texto, que essa exposição possa ter tocado o seu coração e possa ter trazido esclarecimentos para a sua vida. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.